A paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. Eu tenho uma palavra da tarde que vai mexer com o teu coração e eu vou trazer embasado dentro de uma teologia. Então fique ligadinho para você poder entender. A única coisa que eu peço em troca é que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like. Nossa próxima meta é 300 inscritos, estamos chegando, mas eu não consigo chegar lá sem você. Você é aquela pessoa que Deus vai usar tremendamente para estar divulgando esse trabalho e abençoando a vida de mais pessoas. Quando você comentar, não se preocupe não, pode demorar o tempo que for, mas eu vou lá no seu canal fazer uma visitinha a você também, tá bom? Então vem comigo. Meus queridos, eu tô aqui com a minha Bíblia na mão. A Bíblia que eu tô aqui, ela é a versão da King James. E eu encontrei uma passagem aqui que me emocionou. Tanto é que o tema desse vídeo é as últimas palavras de Paulo. Recentemente eu coloquei um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, mas não trouxe a história teológica dele. E eu quero trazer e eu creio que você vai entender. Vamos ler o texto? O texto está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 7 e verso 8. Paulo vai dizer assim para Timóteo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amarem a sua palavra, ou dependendo da Bíblia, a sua aparição. Olha que coisa linda. Não tem como nós entendermos o porquê que ele está dizendo isso sem nós entender o contexto. Primeiramente, Paulo aqui está enviando uma carta a uma pessoa que ele considerava como filho, que era o jovem pastor Timóteo. Timóteo estava incumbido de pastorear a igreja, a qual o apóstolo Paulo tinha criado ela. E Paulo sabia que após a sua morte, a tarefa de dirigir uma igreja ia ficar pesada para o jovem Timóteo. Timóteo, que haja visto, afirma alguns historiadores que ele não era bem de saúde, ele tinha uns problemas. Ele era um rapaz que tinha um pouco de vergonha. A sua mãe era judia, seu pai já não era, e várias coisas. Porém, Paulo tenta encorajar Timóteo de todas as formas, inclusive nos momentos finais de vida. Acredita-se que essa passagem e essas palavras de Paulo são as suas últimas, antes do seu martírio. Pastor, o que é um martírio? Uma pessoa ser martirizada naquela época era uma pessoa que morria de uma forma violenta, ou crucificado numa cruz, queimado vivo, ou a pessoa era degolada, que foi o caso de Paulo. Acredita-se que Paulo perdeu sua cabeça, foi degolado igual João Batista. Ou de repente, a pessoa era esfolado vivo, era arrastado até a morte. Existia várias maneiras da pessoa ser martirizado. O único dos apóstolos de Cristo que não foi martirizado foi o apóstolo João. Pois o apóstolo João, poucos sabem, mas ele não morreu na ilha de Pátimo. Ele saiu da ilha de Pátimo e morreu de velhice. Acredita-se que quando vai acontecer isso na vida de Paulo, Paulo estava numa masmorra. Por que ele estava numa masmorra? No tempo que Paulo estava preso, mas era uma prisão livre, Ele tinha ali sua liberdade. Outros acreditam que ele estava realmente livre nesse período. Existia um imperador chamado Nero. E Nero, ele era louco da cabeça. Nero tinha uma hora que parece que a cabeça dele não girava muito bem. Não sei o que aconteceu com esse homem. E um dia ele resolveu, colocar fogo na metade da cidade. Só isso. Se bem que a gente sabe que não foi ele que colocou, Ele mandou colocar. Os reis naquele tempo não faziam nada. E só mandavam. Mas quem ganhava a fama era eles. Então o rei Nero coloca fogo na metade da cidade. Só que Nero era subordinado a alguém maior do que ele. E essa pessoa que estava acima de Nero mandou um mensageiro para saber que história era aquela. Para saber por que colocou fogo na metade da cidade. Que negócio é esse?
Quando chegou lá, Nero, que de besta não tem nada, ele falou: eu? Colocar fogo na cidade? Jamais. Para que eu ia fazer isso? É da cidade que eu recolho os impostos, é dela que eu tenho meu mantimento, é dela que eu sou rico. Não sabe quem que foi? Foi os hebreus. Foi essa seita de Jesus aí, ó, que tá com raiva dos impostos, tá com raiva de alguma coisa, e tocou fogo na cidade. E o imperador que estava acima do imperador Nero achou por bem acreditar mais em Nero do que no povo hebreu. Vai surgir então uma perseguição violenta contra os crentes. E acredita-se que nessa perseguição morria cerca de mais de 1000 pessoas por dia que serviam ao Senhor. Esse Nero chegou numa crueldade tão grande que ele mandava crucificar as pessoas na frente do seu palácio, no seu jardim. Várias pessoas, agora detalhe, ele crucificava essas pessoas à noite e tocava fogo nos seus corpos, para que aquele fogo servisse para clarear à noite o seu jardim. Agora imagina, quantas pessoas não perderam a vida por causa desse tirano terrível? Quantas pessoas não perderam a vida por não abandonar a sua fé? É isso que me traz à memória, é isso que me deixa fortalecido. Eles podem ter sofrido naquele exato momento, mas naquele grande dia a sua coroa vai estar preparada. E nessa leva de crentes estava quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha o título de cidadão romano, mas também ele era hebreu. E acredita-se que nesse período o apóstolo Paulo foi preso e foi introduzido numa masmorra. Uma masmorra era o pior lugar que existia. A masmorra era o contrário de uma prisão a qual Paulo já se encontrou, que seria uma prisão domiciliar. Ele estava em casa, ele recebia visita, pregava a palavra, só era escoltado por soldados. A masmorra ficava um lugar horrível, onde tinha lama, onde tinha resto de defecações humanas, porque ali passava o esgoto da cidade, com certeza ali teria ratos, ratazanas, o mau cheiro ali era terrível. E quem estuda teologia, quem estuda profundamente a história de Paulo, sabe que ele era um homem que não tinha uma sua saúde boa, até porque todo lugar que ele pregava, todo lugar que ele ia, ele era maltratado, ele era espancado, ele era apedrejado, foi mordido por uma cobra, sua visão já não era muito boa, tanto é que o doutor Lucas era o doutor particular de Paulo que cuidava dele. Então ele foi introduzido nesse lugar e foi ali que ele passou seus últimos dias. E quando ele estava na ânsia da sua morte, sabendo que iria morrer, ele resolve escrever a última mensagem dele para o seu filho em Cristo Jesus, chamado Timóteo. O que me chama a atenção aqui é que Paulo não vai jamais deixar de encorajar Timóteo pela situação que ele está vivendo. Paulo poderia muito bem falar alguma coisa ruim, até porque ele só tinha pregado o evangelho, feito coisa que agradava o Senhor, ele estava passando por tudo aquilo. Mas as suas últimas palavras são: Timóteo, eu quero dizer algo de Deus para você. Conjectura minha aqui, tá? Combati um bom combate, varão. Estou encerrando a carreira, mas eu guardei minha fé. Desde agora a coroa da justiça, ou a coroa da vida, já está reservada para mim, a qual o Senhor, que é um justo juiz, me dará naquele dia. E olha que coisa linda, Timóteo, não vai dar só para mim não, vai dar também para quem guardar a palavra dele. Era Paulo dizendo: tem uma coroa preparada para você, Timóteo. É só você não negar Jesus. É Deus falando para mim e para você, meu irmão. Deus tem uma coroa preparada para você. É só você não desistir, mas permanecer firme na presença de Deus. Fique com esta palavra. Espero que você tenha chegado até aqui. Paulo não desistiu, ele guardou a fé. Que você possa guardar a sua fé. E pode ter a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, e juntos fazemos a diferença.